Momento da Mulher Cristã, um programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Estamos aqui para mais um momento de reflexões, mais um momento da mulher cristã, na nossa série Referências, mulheres que marcaram a história bíblica, mulheres que marcaram a minha história. O personagem de hoje, especialmente, me traz lembranças muito agradáveis do meu período de criança, na escola dominical, na igreja que eu pertenço. Queridos, algumas vezes eu ouvi, assisti, ainda com o flanelógrafo, chego a me lembrar das imagens que as professoras traziam com todo carinho para contar essa história. E essa história ficou muito marcada na minha infância. Talvez por uma identificação muito pessoal, como menina pobre, criada numa cidade também pobre, num bairro carente. E quando as professoras contaram pela primeira vez a história de Esther, houve uma identificação imediata. Esther, uma órfã cativa que se tornou rainha. Desde esse início, o Senhor começou a falar comigo que ele podia usar pessoas para cumprir os seus propósitos e que ele poderia usar qualquer pessoa para cumprir o seu propósito, desde que essa pessoa estivesse alinhada com a vontade dele, tivesse no seu um coração disposto a obedecer e a fazer segundo ele orientasse. A rainha Esther é a nossa personagem de hoje. E de uma forma muito especial, a rainha Esther continua falando ao meu coração. A história de Esther continua a me ensinar. Vamos orar e que o Senhor possa falar com cada um de nós nesse momento. Pai querido, obrigada, muito obrigada, porque em tua infinita sabedoria, o Senhor nos deixou exemplos tão valiosos. Pai, obrigada porque a história de Esther ficou registrada na tua palavra. E porque eu, num tempo tão distante da rainha Esther, pude aprender com o exemplo dela, aprender a ter fé, a acreditar na tua soberania e acreditar que o Senhor pode fazer o que tu queres, podes usar quem tu queres. Obrigada, Senhor. Continua falando, continua nos ensinando, ó Deus, e que muitas outras mulheres sejam alcançadas pela história da rainha Esther. Obrigada por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos começar com o versículo 17 do capítulo 2 do livro de Esther. Inclusive, o livro de Esther, ele é um livro bem pequeno, bem de uma leitura muito fácil, e você pode ler e conhecer a história completa da rainha Esther. Esther de órfã a rainha. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres
e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Esse versículo retrata o momento em que Esther foi escolhida pelo rei para ser rainha. E muitas outras jovens estavam participando daquilo que podemos chamar hoje de um concurso de beleza. E Esther foi a que alcançou o favor do rei. Então, Esther era uma jovem judia. Esther tinha vindo para Suzã, que era uma cidade cativa, junto com todo o povo judeu. Em outras palavras, ela era uma escrava do rei Assuero, daquele povo da Pérsia. Ela era uma jovem judia e ela se tornou rainha da Pérsia após vencer um concurso organizado pelo rei Assuero. Vamos entender então um pouquinho como isso aconteceu. O rei Assuero, ele tinha a sua rainha, Vasti, era o nome dela. Essa rainha tinha compromissos enquanto rainha que ela não poderia faltar, não poderia negar a um pedido do rei. O rei organizou um banquete, o rei Assuero, e convocou a rainha Vasti para participar daquele banquete. Ocorre que Vasti se recusou a participar. Ela não foi ao banquete. Isso deixou o rei enfurecido, ao ponto de depor a rainha. Então, ao final daquele banquete, ele rompeu com a rainha Vasti e ela deixou de ser rainha, perdeu o trono e perdeu todos os direitos que ela tinha, apenas porque se recusara a participar de um banquete organizado pelo rei. Esther era órfã de pai e mãe e foi criada por um primo seu chamado Mordecai, ou em algumas versões, Mardoqueu. Esther era muito bonita e, sob orientação do seu primo Mordecai, ela se inscreveu para participar daquele concurso de beleza que ia escolher dentre as virgens do reino a mais bonita para ser a rainha. O critério do rei para aquela escolha era a beleza física. E como ela era muito bonita, o seu primo Mordecai a orientou a participar daquele concurso. E ela foi escolhida dentre todas as virgens do reino, todas as mulheres virgens daquele reino. E Esther decidiu, a conselho de Mordecai, manter sua origem em segredo. Então, ela não revelou que era judia. Esther, então, passou na primeira seleção de beleza e foi selecionada para ficar durante algum tempo sendo preparada com tudo de melhor dos produtos de beleza, com alimentação, aprendendo tudo que ela precisava para se tornar uma rainha. E ela ficou ali no palácio até o dia em que elas todas se apresentariam ao rei para que fosse feita a escolha. Mordecai, seu primo, ficava sempre por perto do palácio para observar a Esther e orientá-la também. E no dia determinado pelo rei, todas as virgens se apresentaram e o rei se encantou por Esther. Ela achou graça diante do rei. Ela, dentre todas as virgens e todas as mulheres,
o rei se agradou de Ester e a coroou sua rainha. Ester agora era rainha e continuava com o seu segredo bem guardado, porque ela era judia. Ocorre que o rei tinha um ministro chamado Amã, um ministro que odiava os judeus. E ele planejava eliminar todos os judeus que estavam vivendo na Pérsia. E Ester era uma judia, embora ele não soubesse. Então o seu primo Mordecai chamou Ester e falou para ela do plano de Amã. E ele odiava os judeus porque os judeus não se prostravam diante dele. Amã era um ministro do rei, muito conceituado diante do rei, mas ele era extremamente vaidoso e ele achava que todo o povo tinha que se prostrar, se dobrar diante dele. Como os judeus não faziam isso, especialmente Mordecai, que era o primo da rainha Ester, ele começou a nutrir um ódio muito grande pelos judeus. E ele queria eliminar a todos. Ester, então, arriscou a sua vida para interceder ao rei pelo seu povo. Naquele tempo, só podia se apresentar diante do rei quem ele chamasse, inclusive a rainha. Ela só poderia estar diante dele caso fosse chamada, convidada, convocada pelo rei. Ester, então, sabendo disso, começou a orar, jejuar, para que Deus lhe desse uma oportunidade de falar ao rei e interceder pelo seu povo. Ester usou então de astúcia e inteligência para ganhar a confiança do rei. E assim o povo judeu foi salvo da destruição. Primeiro ela orou, jejuou, e bem assim o seu primo Mordecai e o povo judeu. E no dia que ela se aproximou da presença do rei, o rei, a vendo, baixou o cetro que significava autorização para que ela se aproximasse dele. E ela se aproximou e com muita sabedoria contou ao rei tudo o que estava acontecendo ao seu povo. Contou que ela era judia e o quanto o ministro Amã estava fazendo mal ao povo judeu. Amã, inclusive, havia preparado uma forca enorme para enforcar o Mordecai, tio da rainha, primo da rainha. E após saber de toda a situação, o rei Assuero mandou enforcar a Amã na forca que ele próprio tinha construído para Mordecai. Ester, então, foi usada por Deus para salvar o seu povo da destruição ali na Pérsia. Deus, em sua infinita sabedoria, fez com que uma mulher judia, órfã, se tornasse rainha para interceder pelo seu povo. Percebam que tudo tem um propósito de Deus para que ocorra. E esse foi o propósito de Deus para a vida de Ester. Torná-la rainha para que ela intercedesse pelo seu povo. A história de Ester é uma história linda
rica, cheia de detalhes que podem nos fazer crescer sem duvidar em momento nenhum do plano de Deus, da ação de Deus e dos propósitos dele. Você pode conhecer essa história na íntegra lendo o livro de Esther. O que nós aprendemos então com Esther? Primeiro, apesar dela estar inserida numa realidade desfavorável, ela aproveitou a oportunidade e acreditou no seu potencial. Ela era cativa, era escrava na Pérsia. Foi levada com o povo judeu cativa para a Pérsia. Mas como ela era muito bela, ela acreditou, com o incentivo do seu primo Mordecai, ela acreditou que ela poderia participar daquele concurso de beleza. E ela estava certa, porque ela foi a escolhida, ela foi considerada a mais bela aos olhos do rei. Uma outra questão que nós aprendemos com Esther é que ela costumava ouvir e atender conselhos das pessoas certas. Ela sabia de quem ela poderia receber bons conselhos. O seu primo Mordecai era um homem sábio, um judeu sábio, e ela buscava nele os conselhos adequados para conduzir a sua vida, antes enquanto serva, escrava e depois também que ela se tornou rainha. Aprendemos também com Esther algo que é bastante difícil. Ela arriscou a sua própria vida para salvar os seus. Ela sabia que se naquele momento que ela entrou na presença do rei Assuero, ela sabia que se ele não baixasse o cetro para ela, ela estaria condenada à morte, porque era considerado uma ousadia muito grande alguém adentrar a presença do rei sem a devida autorização. Então Esther arriscou a sua vida para salvar os seus. Esther também pediu a intercessão do seu povo e preparou-se com jejum e oração antes de agir. Isso é muito importante. Antes mesmo, ela sabia o que ela precisava fazer, ela sabia por que ela estava ali e o que Deus queria que ela fizesse, mas antes de tomar a atitude, ela pediu que o seu povo intercedesse a Deus por ela. Ela preparou-se com jejum e oração antes de agir, e o seu povo com ela. Jejuou, orou. O relato bíblico diz que o Mordecai se vestiu de pano de saco e cinza e ficou sentado à porta do palácio real, orando, jejuando, intercedendo para que Deus usasse a Esther, para que o rei permitisse que a Esther se aproximasse dele. Outra coisa muito importante é que Esther tratou o inimigo como tal. Ela sabia que todo aquele plano de destruição do seu povo partia do ministro Amã. Então ela não só pediu ao rei pelo seu povo, clamou ao rei que tivesse misericórdia do seu povo, como também ela levou ao conhecimento do rei todas as obras que Amã estava fazendo contra o povo judeu.
a maneira como ele estava oprimindo o povo judeu. E Esther alcançou a benevolência do rei, não só para ela, como também para todo o seu povo. Então, a partir daquele momento, da atitude de Esther, o povo judeu ali na Pérsia teve a benevolência do rei. O inimigo, que era Amã, e toda a sua casa, foi enforcado na forca que ele preparou para Mordecai. E o rei entendeu que o Mordecai e Esther estavam buscando o bem dele e do povo da Pérsia. Esther tratou o inimigo como tal. Ela não omitiu ao rei o que de fato estava acontecendo e de onde partia. E naquela época, todo tipo de traição, de plano alheio à vontade do rei, era quando descoberto, a punição era a morte. E assim se deu com Amã. Queridos, a história de Esther nos mostra que Deus usa pessoas, Deus usa quem Ele quer para cumprir os seus propósitos. Os planos de Deus nunca serão frustrados. E Esther arriscou a própria vida, Esther se colocou numa posição em que ela poderia, sim, interceder pelo seu povo, e assim Deus cumpriu aquilo que ele tinha planejado para o povo judeu naquele lugar, na Pérsia, naquela época. Deus, ele é tremendo. Ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, no tempo que ele quer. E nós precisamos aprender com a rainha Esther a nos tornarmos usáveis, a nos colocarmos na brecha, no lugar onde Deus necessita de nós. Esther era uma órfã cativa. Ela tinha uma situação totalmente desfavorável. E Deus a usou, fez com que ela se tornasse a rainha e assim cumprisse o propósito de Deus. Deus tem propósitos, queridos, na vida de cada um de nós. Deus nos dá talentos, dons. Deus nos coloca em lugares específicos para que possamos cumprir os propósitos dele. Se você ainda tem dúvidas de qual é o propósito de Deus para você, Esther também nos dá a receita: jejum e oração. Buscar conselhos daqueles que são idôneos, que podem lhe aconselhar. E se colocar à disposição de Deus para que Ele cumpra o propósito dele. Não existe nada em você que te desqualifique quando você tem o Deus que pode fazer de você aquela mulher, aquele homem que ele deseja usar para um propósito específico. Nossas vidas têm um propósito. Busque a Deus, peça a Ele entendimento para que você possa cumprir o propósito que Ele tem para você. Aí mesmo onde você está, com todas as limitações que você acredite que possa ter,
Deus quer te usar, a despeito das circunstâncias. Pergunte a Ele. Torne-se usável. Busque. Dedique, oferte a Ele os seus dons e talentos e busque estar no centro, cumprindo a vontade de Deus, os propósitos dele para a sua vida. Que o Senhor nos abençoe, nos faça entender, discernir o propósito dele para as nossas vidas e que possamos, cumprindo-o, glorificar ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, que tem caminhos e planos próprios para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.